Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, queremos te louvar, bendizer e agradecer. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor se fez pequeno para estar em nosso meio. Bendito seja o Senhor que cuida de todas as nossas lutas, de todas as nossas dificuldades e que derrama da tua misericórdia a alegria sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui junto conosco, participando desse momento. Aquelas que não estão também, mas que tu possas, Senhor Jesus, abençoar e nos agraciar. Sabemos, te louvamos e bendizemos, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Aqui diante de ti, queremos render, Senhor, toda a graça, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ti. Nesse dia especial, nessa quinta-feira de adoração, uma quinta-feira muito especial de instituição da Eucaristia, onde o Senhor se faz presente, se faz pequeno para estar presente em nós a todo momento. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus que confia a nós esta graça, nos faz herdeiros, nos faz filhos, nos faz estar sempre diante de ti. O Senhor nos quer na tua presença, o Senhor nos quer sempre te louvando, te bendizendo, te glorificando e adorando. Obrigada por nos dar a honra e a graça de ter o Senhor sempre junto conosco. Louvado seja o Senhor, obrigada por nos esperar muitas vezes sozinho nos sacrários da igreja, nos esperando para ouvir a nossa voz, te louvando, te bendizendo, procurando por ti. Obrigada porque isso é a misericórdia, é a tua misericórdia. Não porque merecemos ou somos merecedores, mas porque o Senhor nos ama e assim se faz presente em nosso meio. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores a ti. Glórias e louvores a ti. Meu irmão, uma alegria muito grande de estar aqui diante de ti, nesse dia tão especial, esse dia de Corpus Christi, nesse dia que nós viemos adorar ao Senhor, viver os planos de Deus. É isso que nós vamos partilhar hoje, o corpo de Cristo, aonde está presente, aonde Jesus, hoje, pela primeira vez, ele vai ao nosso encontro. É o contrário, quando os dias do ano nós vamos ao Senhor. Nesse dia de hoje, o Senhor sai ao nosso encontro, para que possamos viver essa graça, para que possamos viver essa bênção, nesse dia tão lindo, aonde essa Eucaristia se faz presente em nossos dias. Viver o plano de Deus é viver isso, é viver todos os dias a graça do Senhor, adorar ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando nós vivemos a Eucaristia, nós estamos vivendo a verdadeira vida cristã, aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor ali vai ao nosso encontro, aonde o Senhor ali nos fala ao nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos viver hoje esse dia tão especial, possamos viver essa graça de Deus, né, minha irmã? Isso aí. É uma benção, né? Com certeza. Bom dia, meus irmãos. Vocês que participam conosco através do nosso canal do YouTube e você que nos escuta pela rádio Anunciadora. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos viver essa graça aqui juntos, como sempre, toda quinta-feira, quinta de adoração, e hoje de uma forma muito especial.
né? Hoje, Corpus Christi. Acredito que essa hora já deve ter bastante, alguns irmãos já preparando o tapete lá no, né? Nós que estamos aqui em Niterói, na Amaral Peixoto, preparando o tapete. Ou posso fazer que esteja nos escutando também. Louvado seja Deus por isso. É um momento de alegria, é um momento que nos entregamos para quê? Para adorar esse Deus que se faz presente em nosso meio, que nos ama e que tem um olhar de misericórdia para nós. Então, convido vocês já a participar desse momento, colocando todo o teu coração. Apresenta para o Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você precisa colocar aos pés do Senhor. E louvar, agradecer, mas louve já por aquilo que ainda vai acontecer. Esse é o nosso Deus, que precisamos louvar pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. O nosso Deus abençoado, nosso Deus é aquele que nos abençoa a todo instante, né, Zé Mauro? É verdade mesmo. Quando nós se colocamos diante da presença de Deus, quando nós adoramos ao Senhor, como eu disse anteriormente, Ele vem ao nosso encontro. Adorar para vencer, adorar para conquistar. Quando nós adoramos ao Senhor, nós ganhamos grandes benefícios. O consolo, o amor, a esperança, nos fortalece. Quando estamos ali diante da presença do Senhor, com nossos joelhos dobrados, mesmo que faltar palavra ao seu coração, você apenas faz silêncio, que Ele vai falar o coração. Como eu disse também anteriormente, nós estamos vivendo, nós precisamos viver os planos de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 19, onde ele diz: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. Quando nós se colocamos na vontade de Deus, as coisas são realizadas. Quando nós colocamos na presença de Deus, Deus vai nos conduzindo a nossa vida, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos revelando aquilo que precisamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu falo agora para você diante da câmara, diante do Senhor, diante de ti. Coloca todos os seus planos, a tua vontade, os teus desejos, mas falando para o Senhor, não a minha vontade, a tua vontade. Que muitas vezes, quando nós agimos do nosso jeito, nos nossos planos, não dá certo. Mas quando nós direcionamos a nossa vida aos planos do Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Eu partilho com você, Nilma, que muitas vezes da minha vida eu agi da minha maneira, da minha forma. E muitas vezes não, todas as vezes que eu agi dessa maneira, eu errei, as coisas não deram certo. Então eu aprendi, né, aqui na comunidade Divina Luz, que quando adoramos ao Senhor, quando abrimos nosso coração para Ele, a vontade dEle se realiza e aquilo que Deus tem sempre acontece o melhor para nós. Você pode observar, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir do momento que o nosso fundador colocou a adoração em todo e qualquer momento, em todos os grupos de orações, em todas as reuniões, tudo aquilo que precisamos fazer antes, nós se colocamos na presença de Deus, deixando Deus agir, deixando Deus fazer a tua vontade. Quantos milagres, quantas curas, né, Nilma, aconteceram no momento, nos grupos de orações, onde Jesus está ali, presente, corpo, alma e divindade. Quando se faz presente ali, quantas bênçãos, quantas graças aconteceram nos grupos de oração. Com crescimento espiritual. E ali naquele momento da oração, no momento da adoração, as pessoas começam a ter essa intimidade maior com Deus. E todas as pessoas que saem ali daquele grupo, eles começam a buscar a Deus na Eucaristia e na adoração. Menos que você fique 5 minutos adorando ao Senhor. Ter esse desejo no teu coração de estar na presença do Senhor. Não é isso, Nilma? Sim, e Deus é perfeito, né? O tempo dele é perfeito.
Os planos de Deus não tem outra forma da gente ouvir o Senhor e ouvir o que Ele deseja se não for adorando, se não for em oração, se não for buscando a intimidade com o próprio Deus, que nos dá essa oportunidade de estar em nosso meio, né? Porque é uma graça a gente ter o próprio Deus junto de nós. Então, é através dessa adoração, é através do louvor, é através da gratidão que o poder de Deus se manifesta em nosso meio. Mas para isso precisamos nos abandonar, como eu costumo falar, né, na oração da manhã, precisamos nos largar nas mãos de Deus, literalmente, né? Não deixar, mas largar, se abandonar, deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Muitas vezes temos a dificuldade de ouvir aquilo que o Senhor quer. Não conseguimos ouvir, não conseguimos entender aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus sonhou para nós. Porque os sonhos dele são melhores do que o nosso, né? Já diz a música que a gente canta muito aqui, né? Os planos dele são maiores do que eu tenho no meu coração. Então, preciso confiar. E em Eclesiástico, também 35, no versículo 20, diz assim: aquele que adora a Deus, na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. Olha isso. Que coisa linda, né? Isso é uma verdade, está na palavra. Isso é uma promessa, é Deus falando com você. Que devemos, conosco, né? Comigo também. Meu ouvido é o mais perto, eu sou a primeira a ouvir, né? Então, é na adoração, é nessa gratidão, é com o coração grato, no louvor, que a gente se aproxima de Deus. E a nossa oração se eleva ao céu. É verdade. Porque Deus se agrada daquele que o louva, daquele que busca, mesmo com o coração doído, com o coração... Muitas vezes você não precisa estar na presença do Senhor e necessariamente ter que falar. Muitas vezes chegamos próximo ao Senhor e não temos o que falar. O nosso coração está triste, só queremos chorar. Mas até no choro, até na tristeza, o Senhor conhece sim o teu coração. Mesmo que você não fale, o Senhor está transbordando em teu coração a misericórdia dele. E se você parar para ouvir, e se você silenciar o coração, não é silenciar o lado de fora, o que está em sua volta, mas se você silenciar o seu coração, Deus vai falar quais são os planos dele para a tua vida. Então, é tomar posse daquilo, é de ouvir o Senhor. Muitas vezes, é silenciar o coração barulhento que nós temos, com tantas coisas a se resolver, com tantos problemas, com tantas coisas, esquecemos que existe um Deus que é por nós. Esquecemos que existe um Deus que nos ama como filhos e não como criaturas. Que nos ama, né, de forma incondicional. E que os planos que ele tem para a gente já está escrito. Isso aí. Né? Já é promessa. É verdade. Ele só espera que a gente se entregue para que ele possa derramar, porque ele não quer perder nenhum de seus filhos. Por isso o tempo, por isso que demora. Para quê? Para que possamos estar prontos para que o nosso vaso seja preenchido com essas graças, para transbordar o amor dele. É verdade, né? Quando você refletindo muito essa palavra de Eclesiástico, muito linda, né? Que ele fala da adoração, né? E quando você se aproxima dele. Outra coisa, experiência muito gratificante que eu aprendi, é no momento que às vezes a gente chega ali na adoração, quando a gente chega ali na capela, todos os dias eu tenho esse costume de adorar o Senhor. Pelo menos eu ficar uns 5 minutos. E muitas vezes a gente não falta palavra, né? Mas no momento que estamos ali, Deus vai falando no nosso coração, quando a gente silencia, né? Porque nós vivemos numa rotina muito barulhenta, muito barulhento, né? E quando você está ali adorando a Deus, como diz a própria palavra de Deus em Tiago 4, se eu não me engano é versículo 8, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, quando você está ali, meu irmão e minha irmã, em adoração, você está ali, mesmo faltando palavras, Deus vai ao encontro do teu coração e fala no teu coração.
Por isso que é muito importante nós vivermos essa alegria de adorar o Senhor. Como eu disse anteriormente também, quando adoramos ao Senhor, nós vencemos. Nós vencemos as nossas aflições, as nossas angústias. O Senhor consola o nosso coração, o nosso ser, vai nos dando a paz, não a paz do mundo, mas a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Refletir, nós precisamos celebrar essa presença de Jesus na Eucaristia. É o sacramento de corpo e de sangue de Cristo. Como é lindo, né, Nilma? Quando nós temos essa disponibilidade de tirar pelo menos alguns minutos ali na presença do Senhor. Deixar o Senhor falar em nossos corações. Sim, né? E nesse dia muito especial, com toda a igreja, celebrando Corpus Christi, que a gente possa entender o verdadeiro sentido dessa instituição da Eucaristia. Foi uma ação de amor de Deus para nós, para conosco, seus filhos, né? Seu próprio filho, ele nos entrega e ele se faz pequeno para estar. Hoje é o dia, esse é o dia de louvar. Louvar sim, meus irmãos. Problemas nós temos, mas vamos louvar pelos problemas também. Porque são esses os planos de Deus, os problemas fazem parte dos planos. São os problemas que nos sustentam. São os problemas, as dificuldades e as lutas que nos fazem crescer para ouvirmos, para entendermos os planos que Deus tem para cada um de nós. Né? É verdade, Nilma. E quando nós vivemos isso, quando nós vivemos os planos de Deus na nossa vida, a nossa vida muda, meu irmão. Então aproveitamos nesse ano jubilar, né, que nós estamos vivendo, a Eucaristia é fonte da comunhão e da esperança. Então que possamos viver esse momento, que nesse dia de hoje você se abra o teu coração e você começa a viver uma nova vida na presença de Deus. Quando você começa a viver isso, os teus planos mudam, meu irmão. Como disse a minha irmã, problemas todos nós vamos ter. A vida nossa, como eu já falei até em grupo de oração, os problemas vão desde o momento que nós nascemos até o último dia. Sempre iremos ter problemas, dificuldades, adversidade. Mas quando nós temos Jesus conosco, quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, as coisas ficam mais fáceis. Você começa a suportar, você começa a entender. Por quê? Porque você está nos planos de Deus. Eu queria partilhar com você essa palavra que veio aqui, está em Provérbios 16, versículo 9, onde ele diz assim: o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os teus passos. Olha que coisa linda. Porque o Senhor, como ele diz aqui, é que dirige os nossos passos. Ele está conosco. Essa intimidade com Deus vai nos levando a Ele nos conduzirmos a nossa vida. Ele vai nos direcionando aquilo que é o melhor. E uma coisa interessante, nós começamos a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, como diz aquela música, né? Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Deus tem planos, Deus tem bênçãos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Os planos de Deus são lindos. Quando aprendemos a viver isso, a vida fica mais fácil, meu irmão. Então eu deixo essa dica aqui para vocês nesse dia de hoje. Adore ao Senhor, viva ao Senhor. Vai, se você puder, vai à missa diariamente, comunga o corpo e o sangue de Cristo. Quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo, você é o verdadeiro sacrário vivo. Você é o sacrário vivo. Você está
com Jesus. Não é isso, Nilma? Isso. E aí, nesse momento de adoração que já falamos, tudo que a palavra vem falando, coloca alguns versículos que nós falamos aqui para vocês. Convido você já a se colocar numa postura de oração. E vamos nesse momento, fala com as tuas palavras, as suas palavras. Não tenha medo do que você vai falar, mas fala o que está no seu coração. Apresenta, fala para o Senhor que você o louva. Vamos agora nesse momento louvar e agradecer a Deus. Como eu falei, vamos agradecer até pelas nossas tribulações e nossas lutas. E já agradecendo, porque pelos livramentos que Ele nos deu também, porque os seus planos são perfeitos para nós. Então, meus irmãos, convido você que só nos escuta, se coloca, se você pode, se coloca aí no teu momento, no teu cantinho e já fecha os seus olhos e apresenta para o Senhor. Louva, adore, glorifique ao Senhor. Senhor Jesus, queremos te louvar, bendizer, agradecer por cada pessoa que está participando conosco nesse momento, Senhor. O Senhor se faz presente em meio a elas. Louvado seja o Senhor que cuida de nós, que vai nos sustentando nas nossas lutas. Estou apresentando a Ti, Senhor, os meus planos, os planos que eu fiz sozinha, sem a Tua, sem saber se era isso que o Senhor queria. Mas eu apresento para que o Senhor possa transformar os meus planos nos seus. Que os seus sonhos sejam os meus sonhos, Senhor Jesus. E que cada irmão que agora apresenta a Ti os seus projetos, os seus sonhos, que o Senhor possa moldar e colocar conforme a Tua vontade, Senhor. Porque, como falei, o Teu tempo é perfeito. Tudo o Senhor faz para melhor cuidar de nós, porque somos Seus filhos e o Teu olhar é de amor, de misericórdia. Te glorificamos, Senhor, e Te bendizemos pela nossa família. Louva, agradece pelos seus filhos, agradece pelos seus netos, sobrinhos. Apresenta todos agora diante do Senhor e vai louvando, vai glorificando e bendizendo. Obrigado por se fazer, Senhor, esse Deus de amor, esse Deus de carinho, esse Deus de misericórdia, que cuida, que nos sustenta. Uela shirira barayera 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 Chandra barayera 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 Chandra barayera 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 barayera. Senhor Jesus, vai visitando cada um desses teus filhos agora, Senhor. Vai derramando sobre eles, Senhor, esse dom de adorar o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa agora penetrar nos corações dessas pessoas que estão nos acompanhando agora, Senhor. Vai libertando, vai curando, Senhor, cada um deles. Vai visitando, Senhor Jesus, a tua família. Vai visitando, Senhor Jesus, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão passando, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento de adoração aqui, Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa reinar na vida desses teus filhos, Senhor, que possa aumentar a fé deles, que através dessa adoração possa aumentar a fé, que possa crescer mais essa intimidade contigo, Senhor. Eu clamo agora, Senhor, o sangue de Jesus sobre a vida desses teus filhos que está nos acompanhando agora, Senhor. Vai lavando, vai purificando, Senhor, que esse dia hoje, esse dia Corpus Christi, aonde o Senhor vai ao nosso encontro, o Senhor possa encontrar esses corações doloridos, sofridos, Senhor, que o Senhor possa trazer a paz, que o Senhor possa trazer o consolo na vida desses teus filhos, Senhor. Que toda a paz possa reinar na vida deles. Eu te peço isso, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oi, a Meus irmãos, é na confiança. É confiando nesse Deus de amor, nesse Deus de misericórdia, onde Ele fala com você e Ele vai direcionando e vai mostrando quais são os planos que Ele tem para a tua vida. Por isso, se abandone, que hoje seja um começo para você ouvir, que hoje seja um começo de novos projetos, novos sonhos, novos planos, mas tudo do coração de Deus. Amém? Jesus. Como disse a minha irmã, que esse dia de hoje, esse dia 19 de junho, possa ser um novo tempo
para a tua vida. Hoje começa um novo dia para o resto da tua vida. Adore o Senhor. A adoração vai aumentando a sua fé. A oração vai levando você a ter essa intimidade cada vez mais com o Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus possa trazer a paz no teu coração. Que Deus possa levar a verdadeira paz. Não a paz do mundo, mas a paz que vem do Senhor. Eu tenho a certeza, meu irmão. Você pode marcar esse dia de hoje. Esse dia de hoje vai ser um novo tempo na sua vida e na sua família. Porque os verdadeiros adoradores são os vencedores. Aquele que adora o Senhor, Espírito e verdade, são vitoriosos. Que Deus abençoe. Que Deus possa trazer essa alegria do Senhor de você viver o novo de Deus na sua vida. Você vivendo o novo de Deus, Deus tem planos, Deus tem promessas, porque as promessas de Deus são irrevogáveis. Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, manhã abençoada e hoje um dia maravilhoso. Não esqueça de participar da Santa Missa, da missa de hoje, tá? E lembrando, hoje, quinta-feira, nós teríamos o nosso grupo de oração, né, às 6h30, mas não temos o grupo de oração 6h30 hoje aqui na sede e nem teremos a oração individual. Nós retornamos na próxima quinta, tá bom? E nem a nossa missão em Itaboraí, tá? Então, só na próxima quinta nós retornamos com as nossas atividades, tá? Desses dias, de quinta-feira. Mas amanhã estamos de volta com a oração da manhã. Então, esperamos por você aqui junto conosco. Você também que nos escuta pela Rádio Anunciadora é sempre bem-vindo. E você que participa conosco no nosso canal do YouTube. Fique atento às nossas mensagens, nossa programação, que tem programação para o dia inteiro. Verdade. Entra lá no canal do YouTube e vai visitar, né, Zé? E outro recado. Vai visitarmos. Se você puder, vai à Santa Missa lá, né? E convido você a ver o nosso tapete, que nós estamos preparando esse tapete, que você possa viver ele conosco, essa alegria do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Até amanhã. Que Deus os abençoe. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.